Este vídeo foi produzido para auxiliar dois grupos muito especiais durante essa Semana Santa. Grupos que trabalham diretamente com as nossas crianças. O primeiro grupo são vocês, pai, mãe e responsáveis das crianças aí da sua casa. Se vocês realizarão a Semana Santa em casa e não na igreja, devido às circunstâncias que nós estamos vivendo, essas dicas que nós daremos aqui irão auxiliar você durante essa Semana Santa. E o segundo grupo são vocês, professores da Escola Sabatina Infantil. Se você conseguiu reunir os seus alunos para esta Semana Santa, seja presencial ou virtualmente, essas dicas, essas orientações que nós daremos aqui também ajudarão você. Então, fiquem ligados e já baixem aí este link que está aparecendo na tela, o PDF do nosso material da Semana Santa deste ano, que tem como tema Restaurados em Cristo. Para o início destes momentos especiais que viveremos a cada dia durante a Semana Santa, você pode preparar imagens de emojis que demonstram emoções, para que a criança possa escolher ali a emoção que representa como ela está se sentindo. Se você não tiver como imprimir a imagem, você pode desenhar ali a carinha feliz, carinha triste, pode usar almofadinhas também, o que você tiver em casa, para que a criança possa falar dos seus sentimentos. E uma coisa muito importante para esse momento é que você preste muita atenção na resposta da criança, para poder auxiliar ela a lidar com os desafios que ela enfrenta. Depois do momento da recepção, que você vai conversar, receber as crianças, tem um momento que você vai introduzir a história e o tema. Converse com as crianças sobre o tema da história, traga para ela a história anterior, faça uma pequena recapitulação da história anterior, do versinho, do que ela aprendeu. Então, esse é o momento de você interagir com a criança, já levando então para o momento e o tema da história. O momento de oração deve acontecer todos os dias. Você pode preparar uma caixa especial em formato de cruz. Olha só essa aqui que eu tenho em minhas mãos. São várias caixinhas que formam uma caixa em formato de cruz. E as crianças poderão anexar aqui, né? Depositar aqui o seu pedido ou motivo de gratidão. As crianças também podem, ao invés de colocar na caixa, anexar os seus pedidos de gratidão a uma cruz mesmo, que você pode construir com papel, EVA, isopor, tecido, o material que você tiver em casa. A criança faz o pedido e então coloca, né, na cruz, para que Jesus receba ali o seu pedido, a sua gratidão. Essa cruz mesmo aqui do nosso cenário, ela foi feita em tecido. Então você pode usar qualquer material que você tiver em casa para que a criança possa ter este momento especial de oração. Esse momento também é muito importante, é sobre o verso para decorar. Todos os dias você tem que incentivar as suas crianças ou o seu filho a ler o verso na Bíblia. Os pequenininhos que ainda não sabem ler, você pode usar uma Bíblia ilustrada e ele vai procurar ali a história que você vai contar naquele dia. Para os maiores, você já pode usar uma Bíblia de verdade. Eles podem procurar ali, anotar o versinho, né, sublinhar o verso na Bíblia deles. E você pode também trabalhar o verso de outras maneiras. Por exemplo, para os maiores que já sabem ler, você pode escrever o verso num papel e fazer um quebra-cabeça. Pode ser um papel normal ou pode ser um papel um pouquinho mais grosso, uma cartolina, e fazer um quebra-cabeça. E a criança vai montar esse quebra-cabeça com o verso. Outra ideia também, e aí serve para os menores também, é ter uma caixinha e ele vai selecionar ali como ele vai falar o versinho daquele dia. Por exemplo, o verso daquele dia, ele vai falar, fale o verso batendo palmas para cada palavra. Ou fale o verso rindo, ou fale o verso bem baixinho, ou fale o verso batendo os pés para cada palavra. Então, dessa forma, ele vai memorizando o verso a cada dia. E não esqueça, essa atividade é para todos os dias da semana. O louvor não pode faltar. Prepare com a criança uma playlist de músicas que ela gosta e que tenham a ver com a temática da Semana Santa, para vocês usarem durante a semana. Não esqueçam de incluir a música tema deste ano da Semana Santa, Restaurados em Cristo.
Para as crianças menores, você pode preparar com ele instrumentos de sucata. Vai ser um momento de grande alegria. Esse momento é um momento um pouquinho diferente. Por quê? Porque além da história que você vai contar mais adiante, antes da história você pode preparar um momento de curiosidades sobre a história que você vai contar. Por exemplo, já dando aqui um spoiler, né? O primeiro dia, a história é o maior presente. Então, qual seria a curiosidade desse dia? Olha só o que o nosso material diz. Estudiosos indicam que o perfume que Maria derramou custava aproximadamente 300 denários. Naquela época, um trabalhador ganhava em média 1 denário por um dia de trabalho. Então, era um perfume realmente muito caro. Então, cada dia da semana, prepare uma curiosidade, uma coisa extra sobre aquela história, que não estava ali na história, para eles entenderem um pouquinho sobre o contexto. Como estava ali o momento, como eles estavam vivendo o momento. Isso é muito importante para a criança poder realmente mergulhar na história que você vai contar. Para o momento da contação da história bíblica, é essencial que você estude antecipadamente, prepare o que você vai falar. Você deve conhecer bem a história para poder transmitir para a criança. Dê atenção aos detalhes da história, a criança gosta de detalhes. E não esqueça de fazer uma relação entre a história e a vida da criança, para que ela possa aprender ali as lições que estão inseridas. Seria muito especial se você também preparasse aí uma caixa especial que vai conter itens relacionados às histórias que você vai usar a cada dia. Isso vai ajudar você a se organizar e vai trazer um aspecto assim de vontade da criança de ver o que vai sair agora da caixa. Vai tornar tudo mais atrativo. Esse é o momento da atividade manual. O que seria atividade manual? Seria a lembrança, o que a criança vai levar no final de todos os dias. Você pode realizar essa atividade no começo da programação ou mesmo no final. Essa aqui é uma das sugestões. Você pode usar uma latinha, qualquer latinha que você tenha em casa, pode ser lata mesmo, pode ser de plástico. Encapa, coloca uma decoração, né, de Páscoa, uma ovelhinha que você tem em casa, ou você pode imprimir e você colhe dentro da lata uma fita. E essa fita, ela sai de dentro da lata. Cada dia da semana, a criança vai colocar aqui nessa fita um coração com um verso para decorar daquele dia. Então vai ter vários coraçõezinhos e no final ela vai guardar essa latinha. E também pode guardar aqui dentro outras lembrancinhas, outras coisas, outras atividades que você vai realizar durante essa semana. Vai ser a lembrancinha e também uma forma dela não esquecer a atividade daquela semana. A ornamentação deve ser algo simples, você não precisa gastar para fazer isso. Use uma toalha, lençol ou um tapete para colocar no ambiente na hora em que for reunir as crianças para este momento. Improvise uma cruz com o material que você tiver em casa. A cruz é o símbolo central da Semana Santa. Você pode usar também luzes pisca-pisca, que você já tenha em casa, almofadas, ovelhinhas de pelúcia. Pode tentar também montar com a criança com pecinhas de montar uma cruz. A intenção é que a criança perceba que este ambiente foi preparado de maneira especial para um encontro com Jesus. O verso para decorar do primeiro dia da Semana Santa está no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 15. Trabalhe esse verso para decorar da maneira como mencionamos anteriormente aqui no vídeo, ensinando como explorar os versos para decorar de maneira que se torne significativo para a criança. E a história bíblica de hoje está no livro de João, capítulo 12, versos 1 a 8, que conta o relato de quando Maria deu um presente especial para Jesus, um perfume que ela derramou em seus pés como demonstração da sua gratidão e amor.
Para trabalhar essa história, você vai poder usar a caixa que nós comentamos aqui para usar nos momentos das histórias bíblicas, e você vai poder tirar dessa caixa um perfume com uma embalagem bonita que chame a atenção da criança, e quando falar do perfume que Maria derramou aos pés de Jesus, você vai poder apresentar o perfume, quem sabe até borrifar no ar para a criança sentir a essência e o quanto esse presente foi especial. Você poderá usar também moedas para poder representar qual foi o valor desse presente, para a criança entender o quanto Maria trabalhou para poder dedicar aquele presente para Jesus. Falando em presente, você pode introduzir essa história mostrando uma caixa de presente, e dentro da caixa você pode apresentar algum presente especial que você tenha ganhado, para que a criança entenda o valor desse presente. No PDF do material da Semana Santa deste ano, tem sugestões de atividades que você pode fazer com a criança. Uma delas é um sachê perfumado. Você pode usar sabonete ou bolinhas de sagu. Na internet tem várias receitas para você procurar aí, pesquisar e fazer com a criança. Mas o mais importante de tudo, a dica, a orientação mais importante, é que você estude a história antecipadamente e se prepare bem para que você possa transmitir para a criança o objetivo principal deste dia, que é fazê-la entender que o melhor presente que nós podemos entregar para Jesus é o nosso coração, é a nossa gratidão. A história do segundo dia é uma história muito especial, fala sobre o rei e o jumentinho. E ela está lá em Lucas 19, do verso 28 ao 44. E essa história fala principalmente sobre louvor, e o louvor que representa o quê? A gratidão pelo amor de Jesus por morrer na cruz por cada um de nós. É esse o objetivo da história. E que materiais você pode usar? Se você tem em casa, certo? Esse é um jumentinho de cabo de vassoura. Você pode usar, a criança mesmo pode fazer o personagem, fazer Jesus. Se você não tem, você pode fazer um de dobradura. Vai aparecer o link aí onde está todos os materiais e o passo a passo. Como fazer então o jumentinho de dobradura. E outros materiais que você tem em casa. Olha só, uma folha, tá? De palmeira ou uma folha qualquer. Você pode fazer também de TNT ou de EVA. As roupas, né, que foram colocadas no chão, você pode pegar um lenço seu, uma echarpe, certo? Pequenas roupas, então, de pedacinhos de tecido, você pode fazer. A criança vai colocando no chão, vai fazendo um caminho de roupas, aquilo que você tem de melhor. E não esqueça, o principal dessa história é o louvor e a gratidão a Jesus. O verso para decorar do terceiro dia da Semana Santa está relatado no livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Trabalhe esse verso com intencionalidade de forma que se torne significativo para a criança. E a história do terceiro dia está no livro de Marcos, capítulo 11, versos 12 ao 21. E conta a história da figueira que não dava frutos e do povo do templo que tornou o templo um lugar de comércio, e Jesus não se agradou disso. Para trabalhar essa história, você pode usar duas caixinhas, uma com a carinha feliz e outra com a carinha triste, e vai preparar gravuras que demonstrem atitudes boas e más. A criança será a avaliadora das figuras, para colocar cada uma na caixinha equivalente à atitude boa, atitude má. A intenção deste dia é ensinar para a criança que, como a figueira e aquele povo não agradaram Jesus, não permitiram ser transformados, fizeram coisas ruins, nós não podemos agir dessa maneira. Nós devemos deixar Jesus transformar a nossa vida, entregar o nosso coração para Jesus. E dessa maneira nós teremos boas atitudes em resposta do amor e da transformação que Jesus opera em nós. A história do quarto dia se chama Vitória no Jardim, e ela está relatada lá em Marcos 14, do verso 32 ao 42. E essa história principalmente fala sobre o quê? Sobre oração. Como a criança pode vencer as suas dificuldades
passar seus momentos difíceis buscando a Deus em oração, assim como Jesus fez lá no jardim do Getsemane, que ele passou grande dificuldade, mas venceu essas dificuldades em oração. E você pode montar ali no cenário mesmo que você preparou um jardim. Pode pegar suas plantinhas, eu trouxe aqui uns modelinhos, né? Esses mini cactos, as suculentas, você pode preparar ali mesmo um jardim na sua casa. Outro material muito importante que você pode, como a oração é o tema, você pode pegar um tapetinho, uma almofadinha que vai ser usado durante todos os dias para a criança fazer as suas orações. Então não esqueça, o tema principal deste dia é a oração e como podemos passar os tempos difíceis através da oração. O verso para decorar do 5º dia da Semana Santa está relatado no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9. Trabalhe esse verso de maneira que a criança compreenda o que está escrito nele. E a história deste dia, ela está relatada no livro de Marcos, capítulo 14, versos 27 a 31 e versos 66 a 72. E relata ali a história de quando Pedro negou Jesus. Para trabalhar essa história, você poderá usar um desenho pronto como este aqui que eu tenho em minhas mãos, ou você pode desenhar na hora enquanto explica para a criança o desenho de um buraco, como se o pecado fosse esse buraco. E quando nós desobedecemos a Deus, nós caímos neste buraco. E para sair dele, nós precisamos do auxílio de só uma pessoa pode nos ajudar, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus. Só Ele pode perdoar os nossos pecados e nos levar de volta para Deus, como fala no nosso verso para decorar. Você pode usar também números bem grandes, do 1 ao 3, para representar as vezes em que Pedro negou a Jesus. Então, enquanto você conta a história, você vai dizendo, e essa foi a primeira vez que Pedro negou a Jesus, e depois a segunda vez e a terceira vez. E você pode colar nesses números gravuras desses momentos ali que Pedro estava vivendo ou desenhar com a criança. Você também pode usar um despertador para mostrar para a criança o que significava aquela fala de Jesus até que o galo cante. Por que Jesus falou aquilo? Ele estava, na verdade, já dando um indício do horário que aconteceriam aquelas coisas, né? O PDF do nosso material da Semana Santa deste ano nos dá algumas sugestões de atividades que nós podemos fazer com a criança. Então, dedoche de galo, dobradura de galo ou uma arte de pintura. Então, você pode pegar aí, ó, tinta têmpera, né? E pintar a mão da criança. Pinte toda a mão, a criança adora essa sensação com a tinta. Pinte a mãozinha dela, pinte a sua também. E você vai fazer então, olha só, uma obra de arte de galo. Deixa eu mostrar aqui para vocês como ficou a minha, acabei de fazer, olha aqui. Você vai desenhar a carinha, as patinhas do galo e fazer o corpinho com a mão pintada com tinta têmpera. A história do 6º dia, ela tem tudo para você ensinar em casa e trabalhar com a criança. Ela está relatada lá em 2 partes da Bíblia. Em Mateus 27, de 1 a 2, de 11 a 26 e São João 18, do verso 28 até o 40. Em 2 partes da Bíblia, essa história está relatada. E sobre o que ela fala? É sobre o julgamento de Jesus e principalmente sobre a reação de Pilatos, no momento em que ele lava as mãos e diz que ele não tem mais nada a ver com aquilo ali. E o principal da história é que a verdade, ela nos liberta. Quando você conhece o verdadeiro Jesus e que ele realmente nos salva, isso vai te libertar de todos os pecados. E os personagens da história, você pode usar copos descartáveis, fazer bonequinhos de rolinho de papel higiênico, você pode fazer vários. E as crianças mesmo podem ensinar essa história, então podem usar de bastante criatividade e a criança aprender essa lição. A verdade vai libertar ela. E qual é a verdade? Que Jesus é o nosso Salvador. O verso para decorar do 7º dia da Semana Santa está relatado no livro de João, capítulo 3, verso 16.
trabalhe de maneira criativa com a criança para que ela compreenda a mensagem ali contida. E a história bíblica deste dia está no livro de Lucas, capítulo 23, versos 39 ao verso 43, que conta a história de Jesus na cruz. De um lado, um ladrão que aceitou Jesus como Salvador, e de outro, um ladrão que não aceitou Jesus. Essa história pode ser trabalhada usando 3 cruzes que você pode recortar e colocar uma plaquinha. A primeira com a palavra salvação. Essa cruz é a cruz de Jesus, né? Você coloca no meio, então, ali no chão, onde você estiver sentadinho com uma criança. A segunda cruz, você vai colocar a palavra aceitação, que representa o ladrão que aceitou Jesus como Salvador. E a terceira cruz, com a palavra rejeição, que representa o ladrão que não aceitou Jesus. Você, durante a contação da história, vai mostrando cada cruz e falando para a criança da importância de aceitar Jesus como Salvador e entregar a vida para Ele e receber essa salvação. E falando em salvação, você continua usando aquela caixa especial para a contação da história que a gente combinou. E nessa caixa agora vão conter presentes. Você vai falar para a criança que ali tem presentes que Jesus nos dá através da salvação. Então você vai tirar dessa caixa, por exemplo, frutas. E vai falar assim, olha, no céu, nesse lugar eterno que Jesus nos promete para quem se salvar, vamos ter sempre alimento, fartura, ninguém vai passar necessidade. As frutas também representam a saúde, não vai haver doenças no céu que Jesus nos oferece, esse presente especial de Jesus. Você pode também mostrar animais como o leão e a ovelha. Lá no céu eles vão brincar juntos, sem brigar, sem violências, vão ser dóceis. Nós poderemos brincar com os animais, com o leão, com o tigre. As crianças vão amar pensar nisso. Você pode mostrar também um coração, representando o novo coração que Jesus nos dará na vida eterna. Um coração, uma vida eterna, um coração eterno, puro. E também algo com um sorriso, mostrando a alegria eterna que Jesus nos promete com a salvação. Que bênção, né? Quantos presentes maravilhosos. A ênfase deste dia é que você fale para a criança que a salvação ela é oferecida a todos aqueles que aceitarem esse presente especial de Deus. Essa é a última história, então, de toda essa semana. Ela deve ser muito impactante. E nesse momento você pode relembrar todo o sofrimento de Jesus, tudo que Ele fez por cada um de nós, mas que terminou num final feliz. E qual o final feliz? A ressurreição de Jesus no 3º dia. Então isso deve ser impactante para a criança. E ela deve saber também que Jesus está vivo e que um dia virá nos buscar. E como você deverá contar essa história? Não esqueça que foi uma das mulheres que não encontrou Jesus ali. Então você pode ser essa mulher, você pode se vestir, talvez colocar um lenço na cabeça e se fazer como se você tivesse estando ali, você fosse o personagem da história, contando a história pessoalmente para a criança. E a criança também pode participar, você pode ter uma roupa dos tempos bíblicos ou mesmo improvisar em casa uma roupa dos tempos bíblicos para a sua criança, para ela fazer parte dessa história. E essa história está lá em São João 20, do verso 1 até o 10. E o verso para memorizar está em João 11, 25. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E termine essa história de forma impactante, mostrando uma imagem muito bonita da volta de Jesus, para que a criança possa tomar a sua decisão de estar pronto quando Jesus voltar.